Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. E quanto tempo, hein? Caramba, eu já estava sentindo muita falta disso e, para ser honesto, e para ser muito sincero, eu acho que eu tive que fazer um repeteco, recuperar o status das coisas, porque é tanto tempo sem atividade, é tanto tempo só ouvindo notícia de treino e tudo mais, que a gente é, tive que recuperar, tive que revisar, olhar meu último vídeo, olhar a última escalação, recuperar algumas notícias. Bom, tempos difíceis, tempos novos. O importante é que as pessoas estão, talvez, espero realmente que essa volta do campeonato seja sinal de novos tempos, que a gente possa de fato estar voltando a algum grau de normalidade. Dona Célia e seu Valdir já estão tomando suas vacinas e tudo mais. Se Deus quiser, um assunto, uma preocupação a menos para a gente. Isso é muito bom, né? Bom, muita saúde para todo mundo. E continue nos acompanhando, mesmo depois de todo esse tempo. Mesmo depois de todo esse tempo sem conteúdo. E aí, nessa recuperação, nessa revisão que eu fiz aí, é bom a gente lembrar de onde a gente veio, né? O último jogo foi há 27 dias atrás, contra o São Bento. E no pós-jogo, né, de número 54, hoje nós estamos no vídeo 55, nesse pós-jogo a gente tinha uma boa dose de frustração. Eu diria para vocês que olhando até outros canais e tudo mais, a frustração foi muito maior. Eu estava menos frustrado do que alguns outros lugares, alguns outros comentaristas, alguns outros comentários que eu ouvi, né, na rede social. É, sim, foi frustrante, nós fizemos 0-0 com o São Bento dominando 100% do tempo, mas sem conseguir ser efetivo. Dias depois, contra o último colocado, um time fraco, candidato a rebaixamento. Dias depois, esse mesmo time empatou com o Palmeiras também. Não que mude nosso diagnóstico de dias antes. Não. Mas mostra que muitos times estão no mesmo nível de maturidade, ou estavam no mesmo nível de maturidade até então. E a gente fez, depois de uma estreia desastrosa, uma vitória importante, porém com muitas restrições do ponto de vista da qualidade contra o Botafogo, um jogo razoável contra o Bragantino e um jogo de razoável para bom com domínios contra o São Bento, mas sem marcar gol. Então, o resumo, assim, é excelente de jeito nenhum, mas era uma curva de ascendência do ponto de vista performance, do ponto de vista jogo de futebol, né? Com alguns reforços acontecendo e tudo mais. Hoje, então, depois disso, nós temos, depois de 4 jogos, 5 pontos, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Sendo que desses 4 jogos, um fora, 3 no brinco de ouro. Então, não é uma performance excelente, no resumo da ópera. Saldo de -2, né? Principalmente depois da cacetada da estreia, e um aproveitamento de 42%. Isso é muito pouco porque a gente deseja. Para aquela eventual discussão de rebaixamento ou não, eu acho, como disse na última vez, que nós estamos num caminho tranquilo, na teoria. Então nós temos 5 pontos, precisamos fazer 12, ou talvez até um pouco menos, mas se para fazer 12 a gente precisa fazer 7 em 8 jogos. Não chega a ser um aproveitamento importantemente pior do que nós estamos tendo, que não é grande coisa. Então a gente espera realmente que esse time consiga continuar aumentando ou melhorando a produtividade dele, a efetividade, a eficiência, para que a gente possa, e se isso acontecer, nós estaremos tranquilos em relação a rebaixamento. Classificação, sim, é possível. Hoje estaríamos numa posição que classificaria muito cedo. O Santos ainda tem outros jogos e tudo mais. Estamos empatados com o Santos, né? E agora
muita coisa embaralhou. Quer dizer, aquele diagnóstico que a gente começava a formar sobre o Guarani, sobre as outras equipes e sobre o campeonato, depois de 4 rodadas, na minha opinião, embaralhou muito. Não que mudou da água para o vinho, mas embaralhou muito. A gente não sabe como é que o Guarani vai voltar agora, como os outros times estão, como é que foi esse período de 27 dias, como treinou, como não treinou, a performance dos próprios jogadores, a nossa opinião sobre os jogadores. Claro, nós temos. Claro, nós temos sobre estilo. Claro, nós temos uma amostra em relação ao que nós vimos antes. Mas agora nós vamos ter que ver, assistir esse time aí de novo, para saber se a gente mantém essa opinião, se o diagnóstico é o mesmo, se o nosso patamar é o mesmo, enfim, muita coisa vai rolar. Mas o fato é, recuperando um pouco, é esse o status, a fotografia que nós temos depois de 27 dias. Pós 27 dias, o campeonato vai voltar, vai ter uma sequência de jogos muito maior. E eu dizia no último vídeo que a nossa sequência pós aquele São Bento não era fácil. Por quê? Ferroviária, Derby e Palmeiras. Ferroviária fora, Derby Moisés e Palmeiras. Piorou. A sequência agora, com essa bagunçada mudança de calendário, eu diria para vocês que é um pouco mais indigesta do ponto de vista, principalmente não sabendo como é que a gente chega, né? Então nós temos amanhã contra o Corinthians, que é o pré-jogo de hoje, sobre o que nós estamos falando. Depois na quarta-feira o São Paulo e depois retoma aquela sequência que para nós não era muito boa. Portanto, nós temos Corinthians em casa, São Paulo fora, depois nós temos Ferroviária fora, depois nós temos o Derby e depois nós temos Palmeiras em casa. Então é uma sequência complicada. Mas não dá para ficar reclamando. Estamos até felizes que está voltando o campeonato. Então, acho que temos que esperar que o período tenha sido muito bem aproveitado e que o Guarani possa ter agora um padrão de jogo melhor, um time mais jogando um futebol um pouco melhor. Mas é difícil saber porque a gente não acompanhou nada desses treinos, né? E tem alguns reforços que a gente está curioso para ver. Por exemplo, o Regis, por exemplo, o Davó. Essa é a primeira baixa. O Davó amanhã já não joga. E nós vamos ver ele estrear provavelmente, eventualmente, contra o São Paulo no Morumbi. Não é a sequência que eu gostaria. Eu preferi estrear o Davó contra a Ferroviária, né? Precisamos sim do Davó, o Davó jogando bem, pegando cancha, jogando derby depois, e assim por diante. Não dá para escolher. Ele já não joga contra o Corinthians, então aquele problema de não ter o centroavante, como nós não contratamos um outro centroavante nesse período, a gente continua tendo. Aquele problema de que nós tivemos contra o São Bento, de não fazer gol, apesar de criar condições, nós vamos continuar tendo. Quando a gente olha, então, agora para o nosso adversário, o Corinthians, nesse próximo domingo, olhando os números, e é engraçado isso, né? Porque quando você olha os números do Campeonato Paulista do Corinthians, o time fez 11 pontos em 5 jogos. Aproveitamento de mais de 70%, 73%. Então, é um time que está bem na tabela, está tranquilo no Paulista, mas está disputando outros campeonatos, e é um time, do ponto de vista Corinthians, limitado. Né? Para quem tem assistido, tem demonstrado um bom futebol? Não, não mostra um bom futebol. Sofreu para ganhar de um time da Série D, se eu não estou enganado, Retrô, na Copa do Brasil. Nós vamos jogar contra quem? Contra o time que está em primeiro lugar no grupo dele, 11 pontos em 5 jogos, ou contra o time que jogou com o Retrô? Na verdade, é um time, na minha opinião, que vem para Campinas para jogar no estilo dele, ou seja, no contra-ataque. Tá certo? Onde ele joga melhor. Né? Com a camisa do Corinthians. Temos que ver isso. Então, nesse período de 27 dias, o Guarani teve que reforços. Então, nós esperamos ver o Regis, nós esperamos ver mais de Júlio César, por exemplo, que entrou muito pouco. Nós esperamos ver o Davó, que não joga contra o Corinthians. Essas são as novidades. E alguma outra mudança que vinha começando a ser ensaiada
lá atrás e que eu não sei se vai se concretizar. Temos centroavante? Não, não temos. Continuamos tendo sem o centroavante. Bom, essa discussão é o quê? O adversário, então, o Corinthians, como eu comentei, o Corinthians vem aparentemente sem o Matheus Vital, mas sempre tem. O Cássio, um grande goleiro, o Fagner, bom lateral direito, tem o Otero, Casares, quem joga? Esses caras jogam? Tem os meninos, tem um Jô fora de forma, né? Que não é aquele Jô que a gente conheceu lá do Atlético Mineiro, que jogou no Corinthians lá atrás, não. É um outro cara, um outro centroavante, mas sempre perigoso, sempre fazedor de gol. Tem o Matheus Vital, que vem jogando bem nos últimos jogos e que não joga, né? Então, é um time que tem que ser respeitado, porém que a gente conhece muito bem as limitações. Tem um técnico do outro lado que conhece muito bem o futebol, sabe armar bem o futebol e está tirando leite de pedra no Corinthians, inclusive, né? Da sequência de jogos eu já falei, é uma sequência de jogos não simples, não fácil, um pouco complicado, mas até por isso esse jogo contra o Corinthians torna-se importante. Esse jogo contra o Corinthians, a gente pode fazer de um limão uma limonada? Sim. Eu acho que o Guarani, se fizer um bom jogo, porque o Corinthians tem um pouco mais de atividade, teve um pouco mais de atividade do que o Guarani nesses 27 dias. Sim, mas não chega a ser estrondosamente mais. Então o Guarani pode se valer desse novo retorno, se jogar um bom futebol e ganhando em casa, a gente pode embalar uma sequência muito bem importante. Porque o próximo jogo na quarta-feira é um jogo muito difícil. Não porque o São Paulo está jogando as mil maravilhas, mas técnico novo, time reformulado ou reforçado, jogando em casa, com a pressão de ter que ganhar. O São Paulo é o dos grandes, é aquele que vai querer, tem a necessidade de pelo menos ganhar o Paulista. Então é um jogo difícil na quarta-feira, né? E depois uma sequência difícil. Então o Guarani tem que fazer, para entrar com uma tranquilidade, seria super importante fazer o resultado contra o Corinthians. E fazer o resultado não de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Vamos fechar tudo, jogar no contra-ataque, até porque se fechar tudo, dificilmente vai fazer gol e provavelmente pode perder o jogo numa jogada fortuita aqui ou lá. Então corre um grande risco. Eu acho que tem que jogar bola, tem que propor jogo, tem que, de fato, é o que a gente sonha, é ver um Guarani jogando na mesma curva que vinha até o São Bento. Se possível, melhor, né? Contra o São Bento nós jogamos com 3 volantes, né? Rodrigo Andrade, Índio e Tony. Sendo que o Tony eu considero um bom segundo volante, mas um volante, né? E o Andrigo meio escamoteado pela direita, a gente discutia se devia entrar um pouco mais. Agora nós temos o Regis, agora nós temos a questão, o cara vai querer jogar com 3 volantes? Minha aposta, acho que vai. Minha aposta, acho que vai. Não é a minha sugestão necessariamente, né? Então, é um jogo não simples, mas um jogo interessante. Acho que a gente tem que se divertir, né? E, se possível, ganhar esse jogo. Na minha opinião, acho que nós temos um bom potencial para formar um time interessante. Hoje, nós já temos mais peça do que posição. Eu tenho até algumas dúvidas aqui do que seria melhor, né? Mas não vamos ficar em cima do muro, vamos dar opinião. Agora, meu estilo com certeza não é muito parecido com o do Aal, né? Então eu acho que ele vai um pouco diferente disso. E infelizmente ainda não temos centroavante e também não teremos o Davó. Então vamos ter que jogar aquele jeitão improvisado que eu não gosto, ou optar por Rafa Costa, que eu não optaria, né? Então vamos lá, principalmente contra o Corinthians. O Rafa Costa contra o Corinthians vai sumir, na minha opinião, tá? Não é o cara indicado para furar essa defesa, minha opinião. Então a minha sugestão de escalação, sem ter visto treino, e para ser honesto, sem ter visto muita opinião também de comentarista, essa é puramente aquilo que eu vi de notícia / opinião minha, né? Claro, dos meninos que eu discuti e tudo mais um pouco. Goleiro,
Gabriel Mesquita, acho que não tem muito o que inventar. Na lateral direita, recuperando um pouquinho do que aconteceu com o São Bento, eu iria de Éder Ciola. Claramente, o Éder Ciola não é o novo Cafu, obviamente, e nem o velho Cafu, mas ele tem muito mais experiência do que o Ludic, e nós temos o Pablo também, sem esquecer do Pablo, né? Eu ainda optaria pelo Ciola na lateral direita e não puxaria o Pablo para jogar na lateral direita, como lateral direito. É uma opção? Eventualmente é uma opção, dependendo de como o jogo se desenhar ou da opção que a gente fizer. Mas eu jogaria com o Éder Ciola. Na zaga, o Ayrton, eu acho que sem dúvida, não sei o que aconteceu, mudou uma coisa muito drasticamente nesse período. E eu jogaria com o Thales. Razões. Thales, se ele não conseguiu, diziam que ele estava fora de forma, ritmo, não sei o quê. Ritmo ninguém tem agora, depois de 27 rodadas sem nenhum amistoso, ninguém tem. Mas o Thales deve estar em forma, que tempo para treinar ele teve. E se ele não é melhor do que o Romércio, nenhum demérito ao Romércio, mas acho que o Thales é que a gente tem expectativa de jogar. Ah, mas é uma estreia, não estamos falando de um menino. Estamos falando de um menino. Então, se ele tiver garrafa vazia para vender, o jogo contra o Corinthians é ok para o Thales. Agora, e também porque tem algumas pistas de que talvez o Guarani não renove com o Romércio, né? O Romércio, o contrato dele acaba no meio do ano agora e não tem umas pintas de que vai renovar. Então, portanto, eu entraria com o Thales. Lateral esquerdo, Bidu, né? Foi nesse período de 27 dias ele deu até entrevista, uma joia, está no balanço como uma possível venda futura. É o nosso lateral esquerdo, não tenha dúvida. Bidu. Volante. Apesar do Bruno Silva ter entrado, apesar do Bruno Silva ser uma opção de primeiro volante, eu gostei do Rodrigo Andrade como primeiro volante. Eu acho que ele dá mais qualidade na saída do jogo, marca bem, esperto, acordado, joga, fez boas partidas, chuta no gol, às vezes até chega. Então eu começaria como primeiro volante, Rodrigo Andrade. Ao lado dele, o segundo volante, um volante com mais qualidade, que eu, como disse na última vez, espero bastante e espero que ele renda mais, Tony. Né? Aí nós temos dois volantes. Uma opção seria jogar com três volantes mais um meia. Eu acho que fica muito pesado. Nós já não somos agressivos na frente. Se a gente jogar com três volantes mais um meia, nós vamos ter que jogar com dois atacantes sem centroavante. Então, eu não faria isso. Eu jogaria com o Regis como o terceiro homem de meio de campo, o nosso meia, que não é um meia, um ponta de lança, é um cara que puxa jogo, né? Não necessariamente um pensador nato de jogo, mas é um cara que nós contratamos para isso. Então eu acho que jogaria com o Regis ali. Na frente, eu jogaria na esquerda Júlio César, improvisado no meio o Bruno Sávio, que a gente sabe das limitações como centroavante, bom jogador, fez até alguns gols, mas é um improviso e não o Rafa Costa, ok? E na ponta direita, nós temos algumas opções. Nós temos o Pablo, temos o Andrigo. Se a gente jogar com o Andrigo pode ser uma opção de vir mais para o meio pensar esse jogo, mas ele tem um estilo muito parecido, no meu modo de ver, sem ter visto jogar ainda, com o Regis. Então eles podem bater cabeça. Né? Ou jogar o Andrigo de ponta direita, ou penso pela direita, como ele jogou alguns jogos, e eu não acho que ele teve boa performance nessa posição. Não acho ele mau jogador. No último jogo talvez foi o melhor jogador nosso. Arriscou, chuta no gol, papapá. Mas com o Pablo a gente teria uma mobilidade maior no ataque, uma rapidez, talvez uma agressividade um pouco maior, principalmente pelas beiradas. Né? Então aí ficaria, minha opinião, Pablo, Sávio e Júlio César. Né? E o Renanzinho, alguém pode falar? Não, acho que o Júlio César, se está jogando o que nós vimos e
pelo que dizem que está jogando nos treinos, ele é melhor que o Renanzinho, ele é mais efetivo que o Renanzinho. Por quanto tempo? E o Renanzinho com opção no banco, né? Obviamente. Né? E a minha grande dúvida é essa, Pablo Andrigo. Né? Podemos ter outras opções? Até podemos. Traz o Pablo para trás, no lugar do Éder Ciola, e deixa o Andrigo junto com o Regis. É uma opção. Como tem uma outra opção ainda, que eu não gosto muito, deixa o Rafa Costa como centroavante, que aí você não improvisaria, mas é o Rafa Costa, que eu não tenho gostado, a não ser que ele mudou muito a performance nesses 27 dias. E aí abre o Bruno Sávio pela direita, puxando o Pablo para trás no lugar do Ciola. É uma opção. Mas sempre vai ficar a escolha de a gente ter que tirar um. Andrigo, ou o Regis não joga, né? Eu gostaria de ver o Regis jogando. Quem viu o treino? Ah, então é ele que poderia tirar as dúvidas que nós estamos tendo em relação à possível formação. Mas o mais importante é que o time tem peças, tirando o centroavante, que continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles. 2, eu acho que o Guarani tem que tentar jogar bem contra o Corinthians, de maneira corajosa, com cuidados na defesa, com um meio de campo bem postado, mas eu não acho que para ter um meio de campo bem postado precisa ter 3 volantes. Eu acho que é o que o Alan vai fazer. Ele vai jogar com 3 volantes, mais um meia, que vai ser o Andrigo ou o Regis, e na frente, Sávio e Júlio César. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu não faria isso. Eu acho que o Guarani precisa de um pouco mais de agressividade, até porque o Corinthians não vai se lançar. O Corinthians é um time de contra-ataque. Não acho que ele vai jogar recuado, acuado pelo Guarani. Mas se o Guarani propor jogo, o Corinthians fica confortável em tentar controlar o jogo. Né? E é um jogo difícil. Mas vai ser um jogo interessante. Estamos com saudade, né, gente? Então tomara que a gente faça uma grande partida. Vejo vocês no pós-jogo e espero que o Guarani tenha uma vitória com uma evolução. Né? Porque a série depois é bem complicada. Então tenham um bom fim de semana, um bom jogo para nós amanhã. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.